Só você fazer o seu banquinho mais assim, ó. Tipo sala de entrevista, entendeu? Um mais de ladinho pro outro, entendeu? Aí fica de boa. Oi, a internet tinha caído. Olá, pessoal, tudo bem? Já voltamos, já resolvemos agora. É bom que ninguém tá escutando a gente, porque, né? Fala um oi aí. Não deu, ó. A Sara falou oi ali. Eles entrevistado. Não, reverendíssimo diácono Sé. Você tá escutando bem aí, Aya? O microfone tá bom? Tá dando pra escutar direitinho tudo? É bom que a Yara fala aqui no coisa assim e grita lá de cima assim, tá! Aí a gente escuta melhor ela gritando do que aqui, entendeu? Tá todo mundo escutando a gente direitinho? Oi, pessoal. Tá travando. Ponto aqui, segura a onda aí. Só pra gente fazer isso, a gente vai ter que desconectar, porque... Então, mas não é a internet, não. Agora tá melhor? Tô tentando usar o 3G agora. Vamos ver se vai funcionar. Esse negócio de live travando é maior furada, entendeu? Você convida a gente pra fazer a live, mas não cria as condições técnicas pra isso. Tá na sua casa, sua Ah, é internet. verdade, desculpa. E aí? Foi mal. E aí, melhorou aí, não? Deu? Tá travando ainda, não? Agora tá dando pra vocês escutarem tudo? Vai Melhorou, né? Então eu vou começar tudo de novo. Então, primeiro, só falar o tema, né? O tema da live de hoje é um pouco o serviço na igreja, o serviço a Deus. O convidado é o diácono Pedro Gamaliel. Oi? Então, eu sou Pedro Gamaliel, sou casado, 26 anos de casado, tenho 2 filhas, a Yara, que é a mais velha, tem 48 anos, desculpa, quantos anos a Yara? Tem menos 24, e a Marina, tem 18, e sou casado com a Raquel, há 26 anos. Sou profissional da área de consultoria, de processos, implementação de software de gestão, enfim, da área de tecnologia da informação. E na minha vida religiosa, há 2 anos, em novembro último fez 2 anos, eu fui ordenado diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte. E estou aí, exercendo esse papel. E o que significa ser diácono permanente? Então, contar um pouquinho do ministério ordenado da igreja. Eu gosto de contar essa história um pouco mais amplificada, assim, para vocês perceberem como é que o diácono está inserido no clero, né? O ministério ordenado da Igreja Católica, ele é composto por 3 graus possíveis. Quando o bispo chega a bispo, ele está alcançando o 3º grau do ministério ordenado. Para ele alcançar esse 3º grau, ele precisa necessariamente ter sido padre, que é o 2º grau, que é o grau do presbítero, que é o 2º grau do ministério ordenado. E para o padre chegar a padre, ele precisa necessariamente passar pelo grau do diaconato. Então é um grau do ministério ordenado.
A diferença do grau do diaconato para os outros é que o grau do diaconato tem duas possibilidades. Uma é o diaconato, é o diácono que vai seguir a sua carreira aí de padre e bispo, e o outro é o permanente, que é o nosso caso, que é o meu caso. Eu nunca vou me casar, desculpa, eu nunca vou me ordenar padre porque eu sou casado, né? Eu já tenho a minha ordem do matrimônio. Então eu sou o diaconato, o diácono ele tem duas ordens, a ordem do matrimônio e a ordem do diaconato, né? Que é a ordem do diaconato que nos insere no clero. Então nós temos um papel semelhante ao do padre, ao do bispo e tudo, com limitações em algumas funções. E quais sejam a função específica do momento ali que a gente conhece como consagração, né? Na Santa Missa, nós não podemos fazer, e o momento da absolvição dos pecados, isso também a gente não pode fazer. E por que a gente não pode fazer a absolvição dos pecados? Não somente no sacramento da confissão a gente não pode atuar, a gente não pode atuar também no sacramento da unção dos enfermos, porque é um sacramento que pressupõe a absolvição dos pecados. Quando um padre ou um bispo vai fazer o sacramento da unção dos enfermos, ele absolve o enfermo também dos seus pecados. Então, por conta disso, esse sacramento a gente não pode fazer, nem o sacramento da confissão, e nem celebrar a Santa Missa, porque a Santa Missa, na verdade, ela também pressupõe o momento da oração eucarística, que é o momento da consagração do pão e do vinho que se transforma em corpo e sangue de Jesus. Então, agora, devidamente apresentado para todo mundo, vamos entrar um pouquinho mais no tema da live de hoje, que, como eu já falei, é servir, o serviço na igreja. Então, o que é servir a Deus para você, principalmente agora como diácono? Então, o serviço na igreja e o diaconato, eles se confundem, né? A tradução da palavra diácono é precisamente essa, é o servidor, é aquele que serve. Então, a diaconia é o serviço, né? Diaconia, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a tradução seria o serviço. Então, ser diácono e servir a Deus, servir a igreja, é uma mistura, né? Essas coisas se confundem. E eu acho que, sim, é difícil pensar ser cristão sem necessariamente falar de servir. Não é possível, eu acho, na minha visão, a gente ser um cristão completo, um cristão ciente da sua pertença a Cristo, sem servir, sem se envolver de alguma forma com o serviço. E aí o serviço não é necessariamente à igreja, é um serviço ao outro, é um serviço a outra pessoa que precisa de alguma forma, de algum dom que Deus te deu, que você possa ceder em algum momento para auxiliar alguém em alguma deficiência, em alguma necessidade. Então, servir a Deus e ser cristão e ser diácono, para mim é tudo uma mistura, assim. E não consigo imaginar a minha vida sem essa mistura. Assim, posso, talvez, amanhã, sei lá, deixar de ser diácono por algum motivo. Isso não é possível, tá? É só um exemplo, não é possível porque é uma ordem, né? Você pode suspender essa ordem, mas você nunca mais vai deixar de ser diácono. Mas imagine que eu suspenda e tudo que eu não vá mais atuar, eu preciso continuar exercendo o meu serviço como cristão, né? Como um cristão de fé. Alguém que continua olhando para o outro, para a necessidade do outro e a partir dos seus dons, a partir das suas capacidades, oferece alguma coisa para o outro. Então, para mim, não é possível ter fé, ser cristão, sem acreditar que é necessário servir, que é preciso servir. Para mim, isso tudo faz parte de uma coisa só. Tudo um conjunto. E como que você sentiu esse chamado para servir? Não só como diácono, mas servir dentro da igreja de qualquer forma. Eu acho que isso é natural, assim, não consigo imaginar que seja assim, sei lá, um clique que bateu um dia e você acordou com essa chavinha ligada e vou lá servir. Eu acho que não. Acho que da mesma forma que você, Kayara, que vocês jovens do EJC, vocês jovens da Pastoral, vocês jovens da Crisma,
é um chamado que ele nasce devagarzinho dentro da gente e aos poucos a gente vai alimentando e essa semente vai germinando, vai crescendo e aí as oportunidades de servir elas vão surgindo. Então surgem às vezes como um coordenador da Crisma, surge às vezes como um músico da igreja, surge como um padre, né? Surge como um diácono, mas as oportunidades de servir elas vão aparecendo muito em função da nossa entrega, daquilo que a gente vai se doando, né? Daquilo que a gente vai se entregando. Mas eu acho que isso é um processo natural, na medida em que a gente se dispõe ao serviço, na medida em que a gente se abre para esse serviço e tem essa consciência de que servir e acreditar e ser cristão, que isso tudo faz parte de uma mesma coisa, o chamado ele é um processo de amadurecimento, ele vai amadurecendo dentro da gente e a gente vai preenchendo esse espaço, assim, não tem aquela coisa, pelo menos comigo, não aconteceu assim, um dia eu tive uma visão e um anjo falou comigo assim, a partir de amanhã você vai ser diácono, né? Não teve isso, foi um processo de evolução, né, que foi crescendo. Algumas pessoas até têm, né, esse chamado mais forte, assim. Tem. Mas Os místicos, né, da igreja, a gente tem histórias muito bonitas dos místicos que tiveram esse chamado a uma fé a partir de um acontecimento. A gente tem um exemplo muito conhecido que é o do próprio São Paulo, né, que teve um processo de conversão a partir de uma experiência mística, assim, né, de uma experiência com Deus, assim, que foi num estalo. Mas eu acho que essas são exceções, assim. Eu acho que no geral esses chamados especiais, assim, eles são exceções. No geral, o chamado ele vai acontecer, ele é muito sutil, assim. Deus tem essa coisa da sutilidade, da docilidade, né? Não vamos esperar nunca Deus como uma cunha, assim, abrindo seu coração para entrar lá. Não, é um processo sutil, é um processo de doce, né? Que a gente precisa acreditar nele. Às vezes a gente se abre para Deus a partir de um momento de dor, né, de um momento de sofrimento. Mas até para isso, na minha visão, essa sementinha já tinha que estar lá, sabe? Até para isso eu acho que de alguma forma essa semente já tinha sido plantada em algum momento e na hora da dor ela aflorou e enfim, você se lembrou de colocar um pouquinho mais de água nela e ela aflorou. Mas eu acho que o chamado ele é um processo. A conversão, sobretudo a conversão verdadeira, acho que ela nunca termina. A gente vai convertendo-se todos os dias. Todos os dias você vai alimentando a sua fé, todo dia você vai tentando viver um Cristo nesse mundo, né? Tentando viver a nossa fé nessa realidade, e isso exige da gente um esforço, enfim. É um processo, eu acho que o chamado é um processo. A gente fala que tem altos e baixos, né? Tem momentos que você vai estar menos disposto, não menos disposto, mas com sua fé mais abalada um pouco, vai ser mais difícil de servir. E tem momentos que vai ser isso muito forte, assim, muito presente na sua vida. Eu acho que é assim, a fé é isso, né? Assim, o amadurecimento da fé vai fazendo com que esses momentos de oscilação eles diminuam, mas não quer dizer que eles param. Um exemplo muito bom disso é Madre Teresa de Calcutá, e ela tinha, não sei se problemas com a fé dela, acho que não, mas brigas muito grandes com Deus, na medida em que ela encontrava uma pessoa sofrendo muito e com fisicamente muito abalada pela situação, machucada e tudo, ela encontrava essas pessoas e aí ela questionava, né? Ela questionava Deus, questionava tudo. E era uma pessoa de fé absurda, né? Absurdamente grande. Então acho que é normal, de alguma forma, que a fé tenha momentos de oscilação. Mas eu acho que a maturidade da fé, ela também é um processo, né? Você vai alcançando, como tudo na vida, né? Você vai amadurecendo, você vai crescendo na sua fé, e quanto mais a sua fé é madura, mais provada ela é. Quanto mais provada ela é, mais estável ela é, né? Então vai criando aí uma certa estabilidade. O que acontece muitas vezes é que quando você é uma pessoa com uma fé muito grande, com uma relação com Deus muito explícita, muito forte,
o seu conflito com a injustiça, com a dor, com as coisas é muito maior. Então aí acaba gerando também um conflito com a fé. Mas na verdade é um conflito positivo, né? Não é aquela coisa assim, acho que eu não acredito mais. Pelo contrário, é por acreditar. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Então há um conflito aí da fé com a realidade, com a vivência. Mas essa oscilação aí eu acho que ela é natural. A fé é um processo, será sempre um processo na minha visão. E já que a gente entrou mais nisso da fé em específico, qual é a relação que você vê entre a fé em Jesus Cristo e colocar-se a servir? Nossa, eu acho que não tem jeito de pensar no cristianismo. Já disse isso aqui um pouquinho, né, atrás. Aí. Não tem jeito de pensar no cristianismo sem a vivência do cristianismo. O Papa Francisco, quando ele era bispo em Buenos Aires, ele escreveu um livro muito bonito. Eu vou procurar ali para você, só para eu pegar o título, que ele fala exatamente isso. São uma série, na verdade não é um livro, é uma coletânea de uma série de homilias que ele faz, onde ele trata o cristianismo na cidade de Buenos Aires, na vivência de Buenos Aires. E aí ele vai falando disso, que não é possível ser cristão se você não é capaz de exercer a sua fé no mundo, né? na vivência com as outras pessoas. Se você é um cristão, a não ser obviamente que o religioso, né? O religioso que vai para um mosteiro e que se enclausura ali, aí é uma outra característica, né, de vivência da fé. Mas nós aqui, pobres mortais, né, assim, ser cristão e não ser capaz de transformar sua fé num serviço ao outro é manco. É um andar que, como se fosse incapaz de ser completo. Eu acho que não tem como viver um cristianismo de fato sem servir. Realmente não tem jeito, na minha visão. Quais você acha que são os maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje para servir a Deus? E quais deles você já enfrentou pessoalmente? Então, eu acho que o desafio, pelo ponto de vista do cristianismo, da fé, ele depende também da maturidade da sua fé. Então, os meus desafios, eles certamente serão diferentes dos seus desafios, como serão do padre, diferente do padre, assim, serão desafios diferentes. Mas olhando para uma visão mais genérica, assim, do desafio, eu acho que o desafio é viver o cristianismo. A gente falava isso outro dia lá na mesa, assim, mas como é difícil ser cristão. Como é difícil. Porque quando você se depara com a injustiça, você fala, puxa vida, como é difícil eu me posicionar como cristão numa situação como essa. Como é difícil eu não deixar me levar pela injustiça, não deixar me levar pelo sentimento, às vezes até de raiva, de, puxa vida, que vontade de ir lá e dar um soco na cara daquele cara, assim. Como é difícil a gente não deixar a sociedade e o sistema onde a gente vive influenciar a nossa fé. E o certo é fazer o contrário, né? A nossa fé influenciar a sociedade. Esse é o caminho que a gente precisa buscar. E esse para mim é o grande desafio. É permitir que a minha fé, a minha vivência de fé influencie o mundo onde eu vivo e não o contrário. Esse para mim é o grande desafio. E é um desafio diário, né? Cotidiano. É por isso que eu falo que não dá para separar cristão e serviço, e não tem jeito, porque é diário. A vida do cristão, ela é vivida no mundo agora, na situação que você vive. Então, é no seu trabalho, é na sua escola, na relação com seus pais, na relação com as pessoas que você ama. É aí que você precisa demonstrar o verdadeiro cristianismo. Porque lá dentro da igreja, lá na crisma, aí é mole, pô. Aí, qual que é o benefício, qual que é a dificuldade de entrar lá na igreja e viver esse cristianismo num ambiente onde todas as pessoas estão absolutamente predispostas, né? A gente costuma falar isso depois do retiro, na crisma. Que você ser cristão ali dentro, você afirmar sua fé, você acreditar em tudo que está acontecendo ali dentro, é muito fácil. Mas você sair, você viver a semana pós-retiro com aquele sentimento ainda de que tá tudo bem, de aquela fé, assim, aquele amor de Deus, aquele primeiro amor florescendo assim no seu coração, é muito difícil manter aquilo. Então, eu acho que esse é o desafio. O desafio é ser cristão na sociedade, é ser cristão no mundo, assim. Eu não gosto muito desse modelo que
muitos pregadores usam de separar o mundo e Cristo, né? Assim, como se, assim, quando o mundo me oferece isso, quando o mundo me leva para aquele lugar. Não, o cristão precisa ser cristão no mundo, né? Ser cristão aqui. Né? O barato de ser cristão é isso, é ser cristão assim, eu posso viver a minha fé plenamente aqui, antes de morrer, né? Antes de chegar lá. Existe um conceito teológico assim, que é o do já e ainda não, né? Assim, eu quero a salvação, Jesus já veio para me salvar, eu já estou salvo porque ele veio para isso, né? Ele veio com esse propósito, passou pela vida e pela morte, ressuscitou para isso, então eu já estou salvo, mas ainda não estou, né? Então eu tenho que viver esse cristianismo, essa dicotomia entre o já e o ainda não, eu preciso viver isso aqui, eu preciso ser cristão aqui, né? E esse talvez seja o grande desafio, é não permitir que o modo de vida da sociedade, tudo dessa sociedade pós-moderna, né, dessa sociedade líquida aí que a gente fala e tudo, assim, de uma sociedade muito superficial, né, sem que ninguém aprofunda em nada e tudo, deixar que isso não influencie a minha vida e, pelo contrário, influenciar essa sociedade, esse para mim é o grande desafio. E como que você lida com esse desafio cotidianamente? Assim, como que você enfrenta ele? Então, é uma batalha, não é simples. Por vezes você vai dormir achando que naquele dia a sua fé serviu para nada, achando que o fato de você acreditar na salvação, na vida eterna e tudo é uma bobagem. Às vezes você vai dormir com esse pensamento, porque durante o dia os desafios venceram você. Durante o dia as dores foram maiores, os sofrimentos foram maiores, as injustiças foram maiores. É um desafio, viver e lidar com isso é um desafio. O que a gente precisa todos os dias ao acordar é começar de novo. Sim, começar de novo. Isso, né? Viver um dia de cada vez. Você tem que começar essa luta. Essa luta precisa começar. Por isso é que eu acho que é o grande barato. Assim, todos os dias você tem que acordar e falar, eu sou cristão, eu acredito num mundo onde as pessoas se amam, onde as pessoas tornam a vida melhor, e eu vou começar o meu dia assim, eu vou seguir o meu dia assim. Lá no final do meu dia, pode ser que eu não tenha alcançado isso. E vou ser muito sincero, muitas e muitas e muitas vezes a gente não alcança isso. Mas é preciso, quando eu acordar no outro dia, eu vou tentar de novo. Continuar tentando. Eu vou tentar de novo, porque esse é o grande exercício do cristão, é viver dentro desse contexto de dificuldade, onde a sociedade olha pra gente e fala assim, putz, mas até hoje vocês estão nessa, assim, meio medieval isso, né, de acreditar em Deus, de acreditar nas coisas. Acho que o jovem sente muito mais isso também, porque, não sei, agora cada vez mais tem mais pessoas da minha idade que não acreditam, então a gente tem que lidar cotidianamente com essas pessoas, julgando nossa fé e questionando, então a gente sente mais isso. Então, neste mundo é que eu acho que você precisa ser cristão. Esse é o desafio, porque qual que é o mais fácil dessa história? Eu me transformar uma pessoa fria, do ponto de vista da fé, e viver essa maluquice aí, dessa superficialidade, dessa falta de aprofundar em tudo, né? Assim, desse mundo líquido, né? Desse mundo pouco palpável. Isso é o mais fácil, né? É simples a gente se jogar nesse mundo. E às vezes pode até parecer bom, né? Às vezes pode até parecer que isso é gostoso, assim. Mas isso é, assim, do ponto de vista, eu acho que o cristão também tem isso muito claro, é que a questão temporal pra gente, ela tem um outro tamanho, né? Assim, se eu me jogar num mundo líquido, ele tem um tempo de prazer muito curto, né? E a minha percepção como cristão é de um momento temporal muito mais amplo, né? De eternidade. Então, assim, eu não posso dar a importância a isso em detrimento de uma coisa muito maior, do ponto de vista da vivência. E quais dicas você dá para esses jovens que querem servir, mas que eles lidam com esses desafios, essas pessoas julgando cotidianamente? Eu acho que a gente já vive isso, vocês já vivem isso cotidianamente. Imagina o seguinte, você torce para um time de futebol
e o outro time vem, ganha do seu time várias vezes e tudo. E aí você sofre ali uma pressão para mudar de time, você sofre uma pressão para mudar de partido político, você sofre uma pressão para mudar de sexo, você sofre uma pressão para mudar de um monte de coisa. Isso, vocês sofrem isso o dia inteiro ao longo da vida de vocês. E o que faz você não mudar de time? O que você faz você não mudar de partido político? A capacidade que você tem de acreditar naquela sua situação, né? No seu partido político, no seu time de futebol e tudo. O que faz você enfrentar o desafio que o mundo, que as pessoas provocam assim? É a sua capacidade de alimentar a sua fé. É a sua capacidade de se jogar na sua fé. Uhum. E aí a fé tem um processo que é muito diferente desse modelo hoje, desse modelo líquido hoje, que assim, para você ter uma fé madura, você precisa mergulhar. Você precisa, assim, não basta alguém dizer simplesmente assim, eu falava, olha Marina, a partir de hoje você vai acreditar que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou e por você. Beleza? Isso, beleza. Acabou. Isso não vai fazer você mudar o seu sentimento em relação às pessoas. Isso por si só, né, simplesmente dizer isso, não vai fazer você mudar a sua visão de mundo. Não vai fazer nada. Tá igual bom, você falou né? no início, é um processo. Acreditei. Agora, se a sua fé é alguma coisa que você trabalha, que você realmente se envolve com ela, viver esse desafio cotidiano que vocês jovens vivem, de que são confrontados diariamente com a fé de vocês, é uma resposta meio que natural. Assim, quando alguém te oferece uma situação diferente daquilo que você acredita, a repulsa não é um processo que você precisa ficar pensando, né? Quando alguém, se você é cruzeirense, alguém te entrega uma camisa do Atlético, você não fica pensando, será que eu vou vestir? Será que eu não vou vestir? Há uma repulsa natural, assim, rápida, né? Assim, por quê? Porque aquilo está já consolidado no seu raciocínio, na sua mente. Assim é com a fé. Se a sua fé é madura, se a sua fé, ou pelo menos se a sua fé está no processo de amadurecimento por um desejo seu de torná-la madura, essa repulsa às coisas que são contrárias à sua fé também será natural, também será natural. Se isso não aconteceu, se você não tem essa repulsa natural, aí eu acho que é a hora de você voltar para a sua fé, eu preciso dar mais um mergulho, eu preciso dar mais uma aprofundada aqui para poder responder a esses desafios. E se lá nesse mergulho você não encontrar o que você queria, tudo, obviamente você vai buscar outros caminhos. Mas é preciso dar a chance a Deus de te mostrar essas coisas, de te responder, né? É preciso se entregar abrir pouco. a porta. É preciso abrir a porta. O que o Papa Francisco tem uma expressão que eu acho muito bonita quando ele chegou no Brasil e no discurso, e ele fez um gesto assim, que ele estava falando em espanhol, né? Ele estava tentando falar em português naquele momento, que ele falava isso, que assim, eu com muito carinho venho aqui, bato na porta e peço licença para entrar. Esse é o processo de Jesus, ele vai ser assim, com essa docilidade. Ele não vai forçar a entrada dele, nunca. E aí, nessa hora desse conflito que você enfrenta entre a proposta da sociedade e a sua fé, Jesus também vai ter essa mesma atitude. Então você precisa dar esse passo atrás e deixar ele te responder. Porque se você entrar no conflito sem essa possibilidade, muito provavelmente a sociedade terá argumentos que vão te levar para algum outro ponto. Então, assim, é preciso dar a chance da fé, é preciso dar a chance de Jesus te responder as coisas que ele quer te responder. E a próxima pergunta é: quais frutos você já colheu da sua entrega a Deus? Então, o que esse serviço já te trouxe? Você me passou as perguntas antes, eu fiquei pensando nessa resposta, assim. E aí a passagem que me veio imediatamente foi a do aleijado que foi curado por Jesus quando ele estava lá no monte. Uma cena assim, Jesus numa casa, um monte de gente em volta dele, inclusive fechando as portas da casa. Os amigos do aleijado então sobem no telhado, abrem um espaço, né, na palha, assim, na telha, e descem a pessoa até ao colo de Jesus, até perto de Jesus. E Jesus fala com ele assim: cara, seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo olha para aquilo e fala: pô, pecado estão perdoados, o cara aleijado está querendo andar. Aí Jesus, obviamente entendendo a situação,
olha para aquela cena e fala, tá bom, então pega sua maca e levanta e vai embora. Mas antes ele perdoou os pecados. Então quando você pergunta assim, sei lá, Quais frutos você já fruto colheu? você já colheu? Eu já colhi muitos frutos, até materiais, em relação a isso. Já levantei da minha maca muitas vezes por conta da minha fé e saí andando carregando ela muitas vezes. Mas a relação com Deus, assim, não tem. Não tem como explicar assim, o que é esse fruto. Eu não sei te dizer em palavras o que é esse fruto dessa relação. Eu sei que é um processo grande, muito grande. Levantar e pegar a sua maca, esses benefícios eu já oferi muitas vezes. Conheci pessoas maravilhosas, cresci como ser humano, consegui criar uma família dentro desse contexto, né? As pessoas com as quais eu convivo são influenciadas pela minha fé, e isso tudo são frutos muito bonitos de ver. Mas de tudo, o fruto mais legal é a relação com Deus. Não tem. E isso aí acaba gerando os outros, né? Acaba gerando fruto na minha vida e gerando fruto na vida dos outros. Assim, aquilo que eu posso ser como um influenciador da vida. Okay. A Yara tá gritando lá. Aquilo que eu posso ser como influenciador da vida dos outros são frutos que são frutos do fruto que eu oferi ao longo da minha vida. Então, acho que assim, eu não consigo pensar e dar essa resposta que frutos que tem, até porque Pedro e João, quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, estava ainda assim, eles lá com aquele medo todo, e fechado e tudo, um belo dia eles saem para poder ir ao templo, e no meio do caminho eles encontram, no meio do caminho não, na porta do templo, encontram um mendigo que pede eles esmola, e aí os dois olham um pro outro assim, pô, não tem nada, esmola, como eu vou dar esse cara? E olham pro cara e falam assim, olha cara, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então esse é o fruto mais bonito que eu posso oferecer, né? É contar para as pessoas que o amor de Deus transforma a vida delas. E a última pergunta foi que a gente deixou uma caixinha de pergunta para as pessoas do Instagram da Crisma mesmo fazerem. E eu não enxergo, se puder ler. Fale um pouco sobre a música litúrgica dentro das celebrações. O que cantar, o que não cantar. Então, galera, essa história da liturgia é uma coisa que eu prezo muito pela liturgia, até porque isso é papel do diácono, né? O diácono, ele é o cara da palavra, é o cara de cuidar do altar, né, da liturgia. Então, eu prezo muito pela liturgia, e especialmente no meu caso, como tem alguma relação também com a música e tudo, então isso é mais forte. E o que a gente vê muito hoje é uma missa, do ponto de vista da participação da música, completamente fora da liturgia. Absolutamente fora da liturgia. Lê os comentários, aí ela escreveu ali. Eu vou deixar o B ler ali depois, né? Aí ela vai lá mais perto e lê. Pode responder primeiro. Então, e aí eu acho que a liturgia, o músico litúrgico hoje, ele carece muito de se envolver um pouquinho mais com o significado da Santa Missa. E aí quando você percebe o significado da Santa Missa, você responde muito facilmente essa pergunta do que pode, o que não pode, do que deve e o que não deve. O fato hoje que muitas músicas muito boas, eu adoro a música católica moderna, jovem, sou um fanzaço das músicas jovens, aí Colo de Deus e tudo isso tudo. Mas eu acho que elas têm um outro lugar, né? Assim, hoje eu acho que a gente precisaria olhar um pouco mais a liturgia para escolher as músicas que a gente canta, sem obviamente perder o entusiasmo, sem perder. A gente está aqui ao fundo, a gente está escutando canto gregoriano. É óbvio que a gente não precisa cantar em latim nas músicas, assim, para a liturgia estar completa. Mas eu acho que a gente precisa sim olhar com mais cuidado as letras, olhar com mais cuidado os ritmos, olhar com mais cuidado
aquilo que a gente está lendo na liturgia, e lendo aqui não é só do texto que está sendo lido naquele dia, mas lendo o cenário, a cena como um todo, e a música que a gente está propondo para completar a liturgia. Tem muito pode e muito não pode. Tem muita regra nisso, que absolutamente não é levada em consideração hoje em dia, quase nenhuma. Mas eu acho que poderia ser melhor difundido esse conhecimento. E aí eu acho que passa muito por conhecer o significado de cada parte da missa, de cada pedaço da missa. E a hora que você consegue compreender isso, tocar na missa ganha um outro significado. Como assistir ganha, tocar também ganha um outro significado. Não sei se respondi, mas respondi super. Agora deixa eu ver os comentários. Eu não enxergo muito não, gente. Mas... aí ela falou que não era ela que tava gritando. Deve ser o vizinho. A Ana falou que não te aguenta. Gente, ele tava com o olho cheio d'água falando. A tia Dani falou: muito, mas muito importante essa atitude de vocês. O exemplo edifica e transforma. Então, eu acho que a gente tava falando que ser cristão é uma luta diária e que não é fácil, mas que os frutos que você já colheu, assim, faz tudo valer a pena também. E eu acho que você faz a gente colher muitos frutos também. Você como diácono em lives, assim, em celebrações da palavra, em palestras, você faz todo mundo colher esses frutos. Eu acho também. que esse é o grande fruto que a gente tem que buscar. Porque você fala, eu... Com a possibilidade de ser diácono, eu conheci pessoas importantes, eu alcancei algumas coisas que são bacanas, né? São vitórias importantes. Mas o grande barato de ser cristão é que as pessoas, como bem diz São Francisco, né? Até sem dizer nada, né? Até sem usar a palavra, é que as pessoas sejam transformadas por Cristo a partir da sua experiência com Cristo. Esse é o grande fruto, né? Esse é o grande barato de ser cristão. E eu acho que não é só nas coisas grandes também, assim, não são só nas suas palestras ou nas celebrações da palavra. Às vezes a gente estava no carro, indo pra escola, e você sempre me explicava uma passagem, assim, uma leitura, alguma coisa, e eu acho que essas pequenas ações, sabe por quê? assim, Porque é isso, aquilo que eu falei com você, ser cristão é viver a sua fé no dia, na situação do dia. Então você consegue enxergar Cristo em tudo. Você consegue enxergar Cristo em tudo e em todos. E como que você lida com determinadas, às vezes, situações que são absolutamente materiais, que são decisões que, em tese, como é que eu vou inserir Cristo nisso? Não tem que inserir. Ele está em tudo. Então, quando você percebe isso, viver Cristo fica mais gostoso. E o fruto é sempre esse. O fruto é sempre o da transformação primeiro em você, e como consequência da transformação em você, a transformação do outro. O povo da Crisma deve estar cansado de me escutar falar isso já, mas eu falo muito que aqui em casa a gente foca muito nos sinais de Cristo em tudo. E eu acho que é muito isso, assim, a gente consegue enxergar Cristo em tudo. Então, às vezes, a gente tá na rua, a gente vê uma árvore bonita, a gente fala, nossa, é um presente de Deus. Porque, na verdade, isso não tem como você dissociar. Não tem como você viver sem essa percepção. Então, assim, é indissolúvel essa relação de Cristo com a vida. Né? Não tem jeito de você separar. Deixa eu ver mais algum comentário. Padre Fabiano, que bom, meu irmão. Tomara que eu não esteja falando muita bobagem pra você não me xingar, hein? E uma pergunta pra você, ó. Qual dica você dá para que as músicas sejam mais litúrgicas? Então, quem é que falou aí? Foi Cristiane. Então, eu vou te dar uma dica que eu vou até dar um passo atrás. Antes de se preocupar com a música, como é que elas serão mais litúrgicas, volta lá no conhecimento da Santa Missa. Vou te dar só um exemplo, por exemplo. Existe lá no folhetim que a gente recebe lá durante a missa, um texto que raramente alguém lê. Agora o Padre Márcio tem muito essa característica, mas raramente alguém lê, que é a antífona. A antífona, ela é usada precisamente para preparar o próximo momento, para começar o próximo momento. E a música de entrada, ela deveria ser aquela antífona, deveria ser aquele texto.
Que já tá ali. Que já está ali, né? Você deveria cantar aquilo. Por quê? Porque o significado da música de entrada é de preparar a celebração. Então, já que então você canta antífona. E por aí vai. Aqui é só um exemplo. Tem cada parte da missa tem um significado, tem uma proposta, tem um propósito. E você entendendo estes significados, esses propósitos, a escolha da música litúrgica é natural. A música vai encaixar naquilo como um quebra-cabeça, sabe assim, você vai de repente a música você vê assim, ela não é aquela peça que está faltando ali, né? Mas as pessoas põem em si mesmo, põem lá por cima como se fosse, e não é. Às vezes quando você entende o significado da celebração de cada parte, a peça do quebra-cabeça encaixa com mais facilidade. Deixa eu ver mais os comentários. A Nayara falou: enxergar Cristo em você é fácil. Por que você acha que eu sou parecido com ele? Jesus Gamaliel, ué. Ah, é Não é verdade. seu nome, não. Irei deixar de acompanhar vocês. Todos os dias estamos em família rezando em uma reunião de família para orar. Mas começa às glória. 8h15. Que bom. Bom demais. Reza por nós. Aí, Cristiano, te agradecendo. E o Padre Fabiano tá de olho aqui, ó, em você. Tô quietinho, Fabiano. Tô quietinho aqui. Então foi isso. Muito, muito obrigada pela participação. Obrigada que você sempre ajuda a gente ali na Crisma com tudo. E por todo o seu serviço em geral. Então, eu vou dizer isso, assim, ser diácono é isso, é serviço, né? Tem um hino nosso que é ser diácono é serviço. A música é linda. Não precisa Vocês cantar, vão adorar. Não precisa cantar, não. Mas ser diácono é isso, é serviço, mas é ser cristão que é legal, ser cristão que é gostoso, porque é isso, a gente pode falar de Cristo em tudo, em qualquer lugar, em qualquer momento, é gostoso ser cristão, é gostoso perceber a presença dele na vida da gente, é gostoso perceber o quanto ele é constante na vida da gente, não é algo assim, que fica lá longe, não, Cristo vive, né? Cristo vive na gente e é gostoso viver e expressar esse amor que ele tem por nós, é muito gostoso. Então, deixa eu ver. Gabriel, tudo bem, meu velho? Saudade de você. Me mandou meus 2 anjos da guarda. Henrique, que família. Aí o Rafa falou pra você cantar o hino do diácono. Ave Maria, acho que é melhor não. Acho que é melhor não, viu, Rafa? Eu não sei nem a letra. Sua mãe sabe, sua mãe tem cantado bastante nas reuniões lá. Jesus amado. Não, gente, favor, é melhor Rafa, não, tá bem assim. Não. Tá bem assim, né? As coisas estão indo bem, então pode ser que... Vai todo mundo sair da live já. Melhor não. Então é isso. Muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Uma das possibilidades do diácono é que ele pode dar a bênção. Então eu vou pedir ao Senhor que os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre vocês, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos, sobre a escola de vocês, sobre os relacionamentos de vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito com Deus. Obrigada.